Glória a Deus. Todos me ouvem? Eu estou vendo a Silvia aqui. Silvia, se você estiver me ouvindo, dá um sinalzinho. Ok, maravilha. Então vamos orar para nós iniciarmos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio maravilhoso que nós temos de estar aqui, mais esse dia, uma aula dominical. Que o Senhor nos ajude, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por cada um que está participando, ainda que à distância, mas nós cremos que a distância é não somente física, mas não espiritual, estamos unidos no mesmo propósito, numa só fé, numa só visão, num só amor, sabedores que o Senhor tem cuidado de nós e tem grandes coisas feitas em nossas vidas. Pedimos que o Senhor abençoe de uma maneira sobrenatural a cada um que nos assiste nessa manhã, que o Senhor coloque a tua mão sobre a vida de todos nós e nos ajude, Pai, porque vamos falar sobre, continuar falando sobre o tema Imago Dei, a imagem do Senhor. Nós queremos ter a nossa imagem restaurada na imagem de Deus. Por isso, Pai, nos ajuda para que nós possamos aprender, viver, colocando em prática restauração da imagem do Senhor em nossas vidas. Obrigado por tudo, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. À medida que forem entrando, vão colocando no mudo para facilitar. Bom, domingo passado nós iniciamos a nossa escola dominical falando do tema imagem de Deus. A imagem e semelhança de Deus no homem, Imago Dei. Nós vamos fazer um breve resumo dessa aula, porque agora nós estamos conseguindo gravar. Domingo passado não conseguimos. Bom, traduzindo do latim, a imagem de Deus é um conceito e doutrina teológica que afirma que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eu já estava comentando aqui, alguns teólogos entenderam durante a história, foram buscando definir essa imagem de Deus, entenderam que essa imagem estaria relacionada ao corpo, mas aí houve a dicotomia, se Deus ele é imaterial, ele é espírito, como ele poderia ter uma imagem e semelhança no corpo? Esse conceito também veio a cair por terra com o tempo, né? Agostinho também defendeu, entre outros defenderam, e Gruden aqui que eu cito também, que a imagem estaria na alma. Sendo na alma, é uma questão que a capacidade do homem de tomar decisões morais, ou seja, Deus ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, numa forma de relacionamento, de sabedor do que era certo, do que era errado, de poder tomar escolhas voluntárias. Tanto que Pelágio, no século V, ele negava a questão do pecado original, porque ele entendia que o ser humano nasceria amoral, e a moralidade dele iria desenvolvendo à medida com o tempo. Ele negava tanto o pecado original, a necessidade da graça divina para a salvação e o servo-arbítrio, né? Então, para ele não houve o pecado original porque esse foi só um pecado dos primeiros pais. Só um pecado de Adão e Eva. E nós, a partir do momento que nós crescemos, nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade, a nossa moralidade, e nós escolhemos entre ir para o certo ou ir para o errado. Bom, nós já comentamos também que é um fato presuntivo, que todo pato, logo que nasce, vai para a água, porque ele é um animal aquático. O ser humano também, uma criança, logo que já tenha o início de suas faculdades mentais, e ela quebra alguma coisa, você pergunta para ela, foi você que quebrou? Ela fala, não, não fui eu. Então, podemos perceber que há enraizado no coração da criança também uma predisposição para o pecado. E assim é o ser humano. Nós nascemos inclinados para o pecado porque fomos feitos à imagem e semelhança de Adão e Eva caídos. Né? Num primeiro momento, o homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus, porém entrou o pecado na existência humana e a partir daí o homem e a mulher, Adão e Eva, começaram a gerar filhos à imagem e semelhança deles com a natureza pecaminosa. Ou seja, a capacidade moral deles foram deturpada decorrente do pecado. Bom, continuando, em Gênesis 1:26 está a descrição de façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? E 1:31, viu Deus tudo quanto fizera, e esse que era muito bom. Como eu disse, o objetivo da criação de Deus
fazendo o ser humano a sua imagem e semelhança, é que ele seja um homem relacionado, uma questão de um relacionamento. O ser humano é vocacionado para o diálogo com Deus. O ser humano, o homem e a mulher, eles foram únicos da criação que foram feitos, criados com uma imagem e semelhança de Deus. Isso é para o relacionamento, para que eles pudessem interagir com Deus. Essa é a questão da capacidade moral do ser humano. O Adão, que é extraído da máter, terra, esses termos hebraicos têm em latim um sentido etimológico semelhante, como humus. A terra é a matéria-prima do ser humano. Isso mostra também uma simplicidade, a humildade do ser humano que é extraído da terra. Há uma relação de origem entre ambos. O homem veio da terra e voltará para a terra. Segundo Rui de la Penha, né? Rui de la Penha diz que Adão se torna da amada a qual procedia. Ele veio da terra e voltará para a terra, uma questão de relação. O ser humano ele foi modelado da terra também mostra que há uma questão de fragilidade, como todo material que é feito da terra, ele é uma questão frágil, um vaso é frágil. O ser humano também é frágil. Então, ele foi feito à imagem e semelhança de uma questão moral, mas a sua matéria, ainda assim, ela é frágil aqui. Isso também nos mostra uma questão de dependência da fonte criadora. Feito à imagem e semelhança moral, capacidade de relacionamento, capacidade de tomar decisões, capacidade de escolher, livre-arbítrio até, o homem, ainda assim, por ser matéria, por ter vindo da matéria-prima da terra, ele tem a necessidade, ele tem uma dependência com o seu Criador, que é Deus, né? Apesar de ter a questão da dependência, também há o livre-arbítrio, porque o homem, apesar de ter sido feito para uma condição de relacionamento, ele tem livre disposição em desobedecer, tanto que foi assim com a desobediência, está lá em Gênesis 3, onde mulher e homem comeram do fruto proibido, e assim houve a queda, houve a ruptura no relacionamento entre o ser humano e Deus, né? O homem, quando foi criado, e hoje ainda, ele só tem um sentido em sua vida, na sua existência, para glorificar a Cristo Jesus, para glorificar a Deus. É a questão de relacionamento, de interação. Se nós somos seres morais, seres que tomam decisões, seres que estamos aqui para glorificar a Cristo, porque Ele nos criou, Deus nos criou para esse relacionamento com Ele. Então, o fundamento da dignidade humana está na dependência divina. O homem depende constantemente de Deus na sua origem, e a ele se refere em virtude da sua existência como imagem, como aquele que é maior, supereminente, está acima de todo valor moral, sem o qual a existência do homem, que é Deus no caso, né, carece de sentido e não pode ser compreendido em sua verdadeira dignidade. O supereminente aqui é Deus. Ele está acima de toda a questão, todo o valor, tem o mais alto valor moral e nós temos a nossa dependência dele, a nossa existência está vinculada a ele, sem a qual nós perdemos todo o sentido da nossa vida. Então, nessa perspectiva cristã, Adão é visto como uma promessa, um dedo apontando para Cristo Jesus. Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, o pecado criou uma ruptura, mas em Cristo Jesus nós temos o homem, a imagem e semelhança de Deus por excelência, ou seja, o próprio Deus encarnado. Então, nele nós temos a plenitude escatológica da imagem de Deus, porque ele é o próprio Deus que encarnou, para nos mostrar que é possível viver uma vida aqui na Terra também tomando as decisões morais sem pecar, com uma elevada condição moral em relação à dignidade, em relação à simplicidade, em relação à fidelidade com Deus. Então, ele é o nosso paradigma de imagem e semelhança de Deus, porque é o próprio Deus encarnado. E nós podemos segui-lo nesse sentido. Porque se não fosse através de Jesus Cristo, a vinda, a encarnação de Jesus Cristo aqui na Terra, Deus seria transcendente, intocável. Nós não conseguiríamos chegar até ele. Mas ele se tornou imanente quando ele veio para nós. Quando ele veio até nós, quando ele se encarnou. Com isso,
nós temos a plena condição e capacidade de entender que é possível viver uma vida sem pecar. É possível viver uma vida na dignidade. É possível viver uma vida do modelo, do padrão que Ele quer que nós vivamos, porque Deus, o próprio Deus, Ele desceu até a terra e Ele mostrou como homem que é possível. Então é algo que nos traz também esperança, porque seria diferente nós pensarmos, Deus falar, sede santo porque eu sou santo, mas a gente olhar para Deus e falar, como que eu vou ser santo? O Senhor é Espírito, o Senhor não está sujeito, nunca esteve sujeito aos pecados, o Senhor não sabe como que é a dor, como que nós sofremos aqui, mas não, graças a Deus que tudo estava no plano perfeito dele desde a criação, antes da criação, da fundação, ele já planejou que seria assim, e Cristo viria para nos mostrar que é possível viver uma vida de santidade, que é possível viver uma vida com capacidade, com escolhas morais corretas, é possível viver num relacionamento perfeito com Deus através de uma vida que glorifica o nome dele. Então hoje nós temos essa esperança e esse paradigma, né? E eu também trouxe o texto aqui que Paulo também entende essa imagem moral de Deus, né? Essa imagem de semelhança, quando ele escreveu também em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, que o homem é a imagem, a icon e a glória doxá de Deus, né? Também no segundo parágrafo, o texto de 2 Coríntios 4:4 vincula a imagem, a glória de Deus a Cristo, né? O Cristo ressuscitado e transfigurado manifesta a majestade e a santidade divina. A glória de Deus resplandece na face de Cristo. Ele é a imagem perfeita de Deus, porque é o próprio Deus, mas é um Deus que está próximo, é um Deus que se fez carne, e nós temos a plenitude da imagem através da vida de Jesus, através do advento de Jesus, e nós teremos ainda a glorificação, a imagem mais perfeita de todas, através de um corpo glorificado no segundo advento dele, quando ele voltar para nos buscar. Mas ele é o nosso paradigma, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo. A identidade de Deus se revela em Cristo, que por sua vez se revela em cada cristão. O ser humano criado à imagem de Deus se perdeu através do pecado, procurando o conhecimento do bem e do mal, fora da vontade divina, tornando-se velho, caduco, escravo. Em Cristo, essa caducidade, a limitação e o pecado são superados. A fratura na comunhão com Deus, provocada pelo pecado de Adão, é reconstituída em Cristo. Pela mediação de Cristo, Adão é recriado e a sua condição de imagem de Deus é restaurada. A imagem reconquistada por Cristo supera a de Gênesis 1:26, na medida em que Cristo supera Adão. Isso foi Seibel que falou. O caminho do ser humano inicia, então, em Adão e termina em Cristo. Nós somos imagem e semelhança com quanto viemos para essa terra quando nascemos. É uma imagem e semelhança distorcida de Deus, né? Porque somos imagem e semelhança de Adão no pecado, na condição pecaminosa, mas nós terminamos em Cristo quando nós o aceitamos, quando nós temos a nossa vida voltada para Ele. E até nós estávamos conversando antes de começar e foi sugerido como é difícil, né? Ter uma vida à imagem de Cristo Jesus, a semelhança, o caráter, né, de Cristo Jesus. Mas esse é o nosso alvo, o nosso foco, o nosso objetivo. O ser humano criado à imagem de Deus se torna filho adotivo de Deus em Cristo. A renovação da tipologia adâmica se dá pela acolhida plena de Cristo em uma nova vida. Por isso que o texto de Colossenses 3, 9 a 10, fala que é necessário nós nos despirmos da velha roupagem e nos revestimos de uma nova roupagem. É simplesmente te deixar de lado toda a nossa vida, a nossa prática do pecado, o nosso velho homem, e se revestir de uma nova roupagem de santidade, de Deus, de Cristo Jesus, de andar como ele andou, de tomar as decisões como ele andou, porque ele é o nosso paradigma perfeito de Deus e a quem nós devemos imitar, a quem nós devemos seguir. Uma nova vida. A renovação do ser humano orienta-se escatologicamente pela mediação e conformação com Cristo ressuscitado. Jesus Cristo transfigurará o nosso corpo humilhado, configurando ao seu corpo glorioso.
né? Foi o que eu falei na escatologia. No fim, quando ele voltar, nós teremos um corpo glorificado em Cristo Jesus. O tema da imagem tem como projeção escatológica mais clara em 1 Coríntios 15, 49 também. Assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, no caso Adão, assim também traremos a imagem do homem celeste, no caso Jesus, e assim a nossa vida estará planificada no Senhor e nós estaremos uma vida também gloriosa com o Senhor, para o Senhor. Mas adiantando, né, apesar do... Também é interessante, né, que o ser humano, quando ele foi criado, Adão e Eva, quando ele foi criado, a imagem e semelhança, ele foi dado uma incumbência para ele, uma incumbência que a teologia chama de mandato natural, para que ele pudesse dominar sobre toda a terra, os animais, a criação. E eu trouxe uma frase de Pannenberg, que ele fala: a vontade criadora de Deus permaneceu critério para o domínio, do qual o ser humano foi investido como semelhança de Deus. Por isso, esse domínio não inclui o direito de disposição e exploração arbitrária. É interessante que eu digo porque o homem, conforme essa capacidade, esse mandato natural de domínio, ele não pode fazer isso de uma forma arbitrária, nem dispor de uma forma arbitrária. Seria no sentido de cuidado, do cuidado das coisas do Senhor. Nós somos apenas mordomos, conquanto aqui na terra. E como mordomos, nós temos que tratar as coisas de Deus com todo o princípio, com toda a responsabilidade, e com o princípio da indisponibilidade, com o cuidado, com o carinho, porque é dele, para ele voltará, né? Então nós temos que tomar toda a cautela. E não falo isso só tão somente conforme naquele contexto da criação dos animais, administrando, mas em si nossa vida toda, toda a plenitude dela, porque tudo que nós temos, na verdade, não é nosso, é do Senhor. E Ele nos deu esse mandato para que nós pudéssemos administrar, gerir tudo que é dele. Por isso que nós não podemos ser arbitrários, por isso que nós não podemos ter uma exploração arbitrária e nem dispor de tudo que é dele de uma forma também sem o critério, sem o cuidado, sem o zelo, né? É só uma frase, um termo interessante, um parágrafo interessante, que representa o cuidado que nós devemos ter com as coisas do Senhor, né? Se Adão, enquanto representante de Deus, presidiu e governava a criação, Cristo, a imagem revelada de Deus, o mediador da criação, a conduzirá à consumação. 2 Coríntios 3,18, todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Tudo vai se consumar, tudo vai se resumir em Cristo Jesus, na consumação. Bom, e as consequências do pecado foi nesse tema nesse assunto que nós paramos na última aula. Fui bem breve para a gente tentar iniciar agora com esse tema também, com esse debate depois. As consequências do pecado na vida do homem criado à imagem. Bom, primeira coisa, o advento do pecado original, a imagem primeira, teria sido distorcida. Porém, ainda assim, o certo e o errado permaneceria na essência da nossa natureza, ou seja, a lei moral ainda estaria impregnada na humanidade, ainda que podendo escolher entre cumpri-la ou não. O homem já nasceria cônscio em si mesmo do que seria certo ou errado. Em Romanos também, se não me falha a memória, capítulo 4 ou 14, depois eu vou me confirmar, mas fala que o homem, provavelmente 4, o homem que peca sem conhecimento da lei, o homem que cumpre a lei sem conhecer a lei também, ele já teria esse cônscio em si mesmo a questão da lei moral, porque no direito penal a gente não pode alegar exclusão da lei por desconhecimento da lei, porque as regras de direito falam que toda lei é publicada, então, sendo publicada, todo mundo tem que ter o conhecimento. Então, nós não podemos excusar a lei, não podemos alegar desconhecimento da lei. Mas aqui a lei moral não, a lei moral ela já está impregnada tanto no nosso coração, como é a lei primeira, é o princípio de todas as leis, né? A lei de Deus. Eu defendi num TCC na faculdade de teologia, que essa questão, porque há alguns textos no Código Penal que é contra a própria lei de Deus, né? Até citei o que Pedro fala no Sinédrio, quando ele está sendo indagado,
no capítulo 5 de Atos, que importa antes obedecer a Deus do que a homens, quando a lei e alguns, Charles Hodge também comenta que quando a lei do homem, ela viola a lei de Deus, essa lei deve ser rechaçada, afastada, ou seja, a supremacia das leis, né? No nosso contexto, nós entendemos que há a Constituição, as leis complementares, leis ordinárias, né? E depois decretos, regulamentos, tal, numa escala, segundo o Kelsen, numa pirâmide, né? Sendo a Constituição o ápice. Só que antes da Constituição, que está no ápice dessa pirâmide de Kelsen, há a lei natural, que é a lei de Deus, que ela rege todos os princípios das leis. E é nesse contexto que eu estou falando. Então, quando alguma lei inferior está ferindo os princípios da lei superior, e no nosso caso nós entendemos a lei de Deus, essa lei ela é contrária à vontade de Deus, então ela não deve ser cumprida. Mas esse é um tema que também pode ser abordado com mais cautela depois, para que não fique nenhuma dúvida, né? Porque todas as leis elas foram criadas também, ainda que em alguns contextos com interesse, mas são leis que são regramentos para ser cumpridos, exceto no caso que eu falei, eu posso citar qual texto que eu combati, mas é o texto de matar alguém, né? O Código Penal às vezes prescreve algumas possibilidades de ceifar a vida de alguém, e que isso não seria, no caso, uma questão tipificada, mas uma excludente de licitude. Exemplo, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. E eu entendo que quando Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, ele, ele nos fez para um relacionamento, para uma vida, e a gente não pode dispor da vida de outro, conforme o próprio Senhor Jesus disse, porque o amor está acima de tudo. Nós não podemos matar ninguém. Então, uma lei que permite matar indiscriminadamente, ela está violando a lei natural, então está contrária à lei natural de Deus. Bom, mais adiantando, a pergunta: qual seria então o estado natural do homem ao nascer nesse mundo após a queda de Adão? Nós que nascemos aqui agora, qual é o nosso estado ao nascer no mundo? O homem ele nasce num estado de inocência perante Deus quanto ao pecado pessoal, mas com uma disposição para o pecado. Seu coração ele é inclinado para o mal. Por isso o texto de Efésios 2, né, versículo 3, Efésios 2, 3, que éramos por natureza filhos da ira. Ele nasce numa condição de inocência quanto ao pecado original, pessoal. Mas o seu coração está inclinado para o mal devido ao pecado original, né? Por isso que alguns defendem, até teve debate sobre a idade da inocência, né? Da criança, até quando seria a idade da inocência, ainda mais por causa da mutação social que nós vivemos nos dias de hoje, crianças antes que 16, 17 anos começavam a ter suas faculdades um pouco melhoradas em termos do contexto social da vida. Hoje não, hoje 9 anos, menos que isso, crianças de 2 anos já estão globalizadas através de internet, celular, tendo conhecimento das coisas. Quando você vai ver crianças de 9, 10 anos já estão tomando as atitudes que, não, essa criança ela sabe, não tem como, ela sabe o que é certo, sabe o que é errado, e ela já não está mais no estado de inocência. Então, a mutação social tem interferido muito em relação ao estado de inocência, a condição de inocência da criança quanto ao pecado pessoal, né? Lembramos do pecado pessoal, que são os nossos atos de pecar, e o pecado original, que é uma infelicidade nossa, que nós vamos falar aqui. Porque é responsável o indivíduo por essa natureza pecaminosa, no sentido que o torna culpado diante de Deus? Não. Não, é uma infelicidade nossa. Salmo 51, Davi está dizendo que ele foi formado na iniquidade, em pecado a mãe dele concebeu. É uma infelicidade nossa também. Por quê? Porque Adão, ele gerou filhos conforme a sua imagem, a sua semelhança. Está lá em texto de Gênesis 5, versículo 3. Então, ele criou filhos, gerou filhos, a imagem e semelhança dele, corrompida, caída. Então, uma infelicidade nossa em relação ao pecado original. Mas, quando o remédio divinamente providenciado nos é outorgado e nós o rejeitamos com a idade de inocência já sufragada, já passada,
e nós decidimos permanecer no pecado, aí a impenitência nos levará ao sofrimento eterno. Porém, quando nós recebemos esse remédio e assim colocamos em prática, o aceitamos e vivemos ele, também nos é expurgada, eliminada a nossa culpa, né? Então, é uma infelicidade nossa em relação ao pecado original, mas o nosso coração é inclinado ainda para o mal. E como influi até que ponto na vida humana essa herança do pecado? Bom, os Salmos 14, versículo 2 e 3 diz: os filhos dos homens todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Salmo 58, 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se descaminham, proferindo mentiras. Texto bíblico nos aponta é a própria questão do pecado original na vida humana, que é essa disposição para o mal, disposição para o pecado. Ela distorceu a imagem e semelhança de Deus no homem, ela corrompeu essa imagem e semelhança de Deus, levando o homem a ter à disposição um coração inclinado para o mal já desde criança, desde pequeno, né? Então, uma influência muito grande na vida humana. Isso nos leva também, nós vamos abordar mais à frente, que o homem não tem condições por si só de mudar a sua história, por causa dessa herança que há no nosso coração, essa herança do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no caso. Então, aqui é a pergunta: existiria inato no homem, algum elemento positivo de justiça, algo que nós fizéssemos, algo que nós deixássemos de fazer, ou algo que dependesse de nós, positivo de justiça, o qual devidamente cultivado, trabalhado, poder-nos-ia fazer vencer essa inclinação interior para o mal? Talvez você possa pensar juntamente comigo nessa manhã. Não, não há justo, nenhum sequer. Romanos 3,10. E Romanos 7,18, porque eu sei que em mim não habita bem nenhum. Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. E Marcos 7, 21 e 23, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem dentro e contaminam o homem. No homem não há nada de positivo que possa justificá-lo. Nós somos justificados tão somente pela graça e pelo amor de Deus, né? Deixa eu só ver aqui uma mensagem que o Cris enviou, que eu não consigo ver aqui. Ô, Cris, eu não vou conseguir ver sua mensagem, não. Ô, pastor Leandro, bom dia. Pode falar. Espera aí, deixa eu afastar um pouquinho. Na verdade, eu não estava ouvindo a sua voz. Ah, tá. Agora tá ouvindo? Agora tá. Posso continuar ou não? Criser? Bom, o Cris não respondeu, então eu vou continuando. Qualquer coisa você vai ter que interromper e falar, Cris, porque eu estou vendo pelo celular e está quase legível aqui, tão pequenininho. Eu com esse óculos ainda dificultou. Existe algum meio pelo qual o homem possa libertar-se da natureza pecaminosa e da culpa pelos seus pecados? Existe algum meio pelo qual nós podemos nos libertar dessa culpa? Glória a Deus. Romanos 3, 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja,
Não há nada que nós, na nossa força, no nosso braço, segundo Zacarias 4:6, podemos fazer para nos livrar dessa natureza pecaminosa. Nós não podemos fazer. Nós. Mas tem quem pode fazer sim, né? E Romanos 3:28 ainda, né? Continuando, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Nós não podemos fazer, mas Cristo Jesus, ele pode fazer por nós vamos chegar a isso mais adiante. Ele pode fazer isso por nós, através da fé, não será através de nossas mãos, nossa obra, nosso labor, que nós teremos a condição, a capacidade de nos livrar dessa natureza pecaminosa que é uma infelicidade nossa. E nisso aqui eu ressalto, estou falando da questão do pecado original, que deturpou, que distorceu a imagem e semelhança de Deus no homem. O pecado original, né? Essa nossa natureza inclinada para o mal. Isso somente Jesus. E como pode obter a redenção desse pecado inato? Romanos 5:19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. E esse um nós sabemos quem é muito bem. Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus pode nos dar a redenção deste pecado inato. E o termo redenção, no grego, quando a gente tenta traduzir ele para o português, é legal porque fala que é pagar um alto preço em resgate de algo, né? Então, Jesus, ele pagou um alto preço pela nossa vida, pela nossa alma, e por isso nós somos dele, nós somos doulos dele, nós nos tornamos escravos dele, que é o nosso Kyrios, ou alguns falam também Kurios, né? Senhor, ele é o nosso Senhor, ao passo que nós somos escravos dele, porque ele pagou um alto preço por nossas vidas. Uma vez salvos, automaticamente somos restaurados, essa imagem moral de Deus que nós estamos falando. Fui salvo, sou restaurado já de imediato à imagem de Deus? A imagem moral, a imagem e semelhança de Deus? Bom, nós somos nazarenos. Nazarenos fala primeira obra da graça, segunda obra da graça. Primeira obra da graça, justificação, regeneração, adoção. Segunda obra da graça, inteira santificação. E dentro desse contexto, inteira santificação é o momento onde nós podemos ter restaurado a imagem moral de Deus, santificado, sendo santo, algo que ele falou que é possível e que nós devemos seguir. Em 1 Pedro 1,16, é possível e nós devemos ser santos, como ele é santo. Bom, já dei a resposta. Santidade de Deus é a perfeição de Deus, em virtude da qual ele externamente quer manter e mantém sua excelência moral. Aborrece o pecado e exige pureza moral em suas escrituras. Berkhoff falou. Santidade como estilo de vida. 1 Pedro 1:13-25. Na nova tradução, na linguagem de hoje. Portanto, eu vou ler rapidinho, até pelo horário. Portanto, estejam prontos para agir. Olha que interessante. Prontidão para agir. Continuem alertas, vigilantes e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus. E não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda não eram ignorantes. Ou seja, o que eu falei em Colossenses 3, uma velha roupagem tem que sair para uma nova roupagem, entrar, e assim a gente vive segundo um novo relacionamento com Deus. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que vocês fizerem, em tudo o que vocês fizerem. Assim como Deus, que o chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem,
sejam santos, porque eu sou santo. Se essa é uma afirmação, se essa é uma assertiva de Deus nas Escrituras, nós entendemos que é possível, e esse é o estado que Ele quer de nós, né? Nós vivemos um processo de santificação para chegar a um estado de santidade, e Ele diz que nós podemos, essa é a vontade do Pai. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na Terra, tenham respeito a Ele, uma outra afirmação, uma outra assertiva muito importante de ser observada. Pois vocês sabem o preço, a redenção, o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados, ou seja, aqui nós estamos falando do preço que Jesus pagou com a própria vida, o sangue dele, para nos livrar tanto do pecado dos nossos antepassados, como da origem, dos costumes, da herança pecaminosa dos nossos pais. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês, nós, no caso, foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo, como filhos de um Pai que é imortal, e não de pais mortais, como dizem as Escrituras Sagradas. Todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Nota como é importante uma vida de santidade, tudo que obedecer, tudo que ele nos ensinou, tudo que ele nos deixou, né? Adiantando também, né? Sendo imitadores de Jesus Cristo, porque para nós termos uma vida de santidade, nós temos que imitá-lo, para que nossa condição moral, nossa imagem moral aqui seja restaurada em Cristo, nós temos que ser como Ele é, estar enxertado nele, ter um relacionamento com Ele. Assim nós tornamos a imagem de Cristo aqui, não somente em relação a Deus, mas para a nossa família, para os nossos familiares, para os nossos amigos, né? Isso é interessante. Eu estou lembrando aqui, quando foi perguntado para Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta, né? Tomé perguntando. Ele falou, mas quem me vê a mim, vê ao Pai, né? Nós também somos chamados aqui a isso, a sermos imagem de Cristo Jesus, sermos imitadores de Cristo Jesus, para que quando os meus filhos, ou os filhos de cada um de vocês, os vizinhos, os amigos, cada um de vocês, cada um de nós, nosso relacionamento, ou melhor traduzindo, todos que estejam à nossa volta, olharem para nós, eles não vejam simplesmente a nós, mas vejam a Cristo Jesus em nós, vejam o Pai em nós, né? Essa é a questão de sermos imitadores e termos a restauração da imagem moral de Deus em nossas vidas, a santidade. Porque aqui, Rui de la Penha, ele diz, a imagem de Deus pela criação se torna ser em Cristo pela graça, né? Então, nós temos que sermos um em Cristo pela graça, pelo amor, pelo favor imerecido dele. Efésios 5, 1, 2, nós vamos falar um pouquinho mais também, de ser depois imitadores de Deus, Paulo está falando, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifícios a Deus em aroma suave. O estilo de vida santo é evidenciado através da mudança de mente, de rumo, de atitude, o novo nascimento, ou como a teologia ensina, regeneração. John Wesley define regeneração como aquela grande transformação que Deus opera na alma quando a vivifica,
quando a ressuscita da morte, do pecado para a vida da justiça. É a mudança efetuada na alma toda pelo Espírito Todo-Poderoso de Deus, quando é criada de novo em Jesus Cristo, quando é renovada de acordo com a imagem de Deus em justiça e verdadeira santidade, regeneração. É necessário um novo nascimento em cada um de nós. Tem mais um texto aqui, para depois eu falar um pouco mais sobre isso. Watson define regeneração como aquela transformação poderosa no homem, efetuada pelo Espírito Santo, pela qual o domínio que o pecado tinha sobre ele no estado natural e que o indivíduo deplora e contra ele o qual luta no estado penitente, é quebrantado e abolido. De maneira que, com plena decisão da vontade, energia dos afetos retilíneos, serve a Deus livremente e lhe cumpre os mandamentos. Essa transformação que é realizada no homem, um novo nascimento, ele é fundamental. Nós entendemos que disso também precede o arrependimento. Nós temos que nos arrepender para que possamos chegar a esse novo nascimento, segundo Jesus também disse a Nicodemos, sem o qual nós não veremos a Deus, porque é necessário nascer do Espírito, é necessário uma nova vida com o Senhor, é necessário a regeneração, a mudança de atitude, mudança de mente, metanoia. É necessário mudar as nossas vidas em relação à vida anterior e agora estar disposto a receber, a andar e a seguir os caminhos conforme Deus, né? Para que nós possamos ser imitadores de Deus, termos uma vida em santidade. E como nós podemos imitar? Bom, o que Jesus fez? Jesus é o nosso paradigma, o nosso exemplo de imitar, né, a ser imitados. E como que Cristo Jesus viveu? Nós já citamos, mas ele serviu ao Pai. Está lá em Efésios 2, 5, 8. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, transformando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, né? A morte de cruz. Ele serviu ao Pai, ele amou perfeitamente, nós já citamos em Efésios 5, no versículo 1 e 2, ele amou perfeitamente. Além de imitar, além de servir, ele amou, por isso que fala que é para nós sermos imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício de Deus em aroma suave. Nós estamos aqui para servir ao Pai, nós estamos aqui para servir como Cristo serviu, nós estamos aqui para amar como Cristo amou. Quando nós imitamos essas características, esse padrão, esse comportamento de vida de Jesus aqui na Terra, nós estamos seguindo o paradigma que nos foi ofertado, amar uns aos outros como Deus nos ama e como nós amamos a nós mesmos. Por isso que ele fez 2 grandes mandamentos. Amar a Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos viver em amor, andar em amor. Amar como ele amou, né? Também, não só amor perfeitamente, mas amar como ele amou. Efésios 5:2, que nós citamos, e João 15:17. No 15, Efésios 5:2, e andar em amor. Mas João 15:17, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós devemos amar como ele amou. Nós devemos obedecer a Deus, como ele obedeceu. Que está lá também no Filipenses 2:8. E João 15:14, né? Filipenses 2:8, nós já falamos. Ele foi obediente até a morte de cruz. E João 15:14, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, nós somos imitadores de Cristo, somos chamados a obedecer, andar, seguir, se obedecer a Deus, seguir os mesmos preceitos que ele nos deu. E também aqui, que é muito importante, ser um bom exemplo para outros. 1 Tessalonicenses 1, 6 a 7. Eu vou ler também. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo
para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Nós devemos ser bons exemplos para os demais. Imitando a Cristo, nós somos bons exemplos para os demais. Isso é como nós podemos imitá-lo, né? Ser como Cristo é nosso alvo de vida. 1 Pedro 2:21, João 15:12. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Nós fomos chamados para esse propósito. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15:12. Colossenses 1:29 nos diz que nos foi concedido uma graça de padecer por ele, não somente de crer nele. Se não me falha a memória, Colossenses 1:29. Depois eu vou me corrigir e me retrato se eu tiver errado o texto aqui. Mas nos foi concedido uma graça de sofrer, de padecer por Cristo, não somente crer nele. Ele é um exemplo para nós seguirmos. Ele sofreu por nós. Ele entregou a vida por nós. E nós estamos aqui para amar uns aos outros como ele nos amou. Porque ele padeceu, ele sofreu por nós, por amor. Então, nós devemos imitá-lo também, não considerar a nossa vida preciosa aos nossos olhos, conquanto que nós possamos fazer o que diz Paulo também, completar a carreira, né? Completar a carreira. Ser como Cristo é, né? Como que nós podemos ser como Cristo é? Um alvo de vida. Alcançando esse alvo. Como? Pondo em prática o ensino da palavra. Isso é fundamental. Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Habite rica, abundantemente, transbordantemente a palavra nos nossos corações. Nós temos que ter a palavra habitando, praticando, vivendo em nossos corações. Aí nós somos imitadores de Cristo. Aí nós podemos alcançar esse alvo, que é o nosso paradigma Jesus Cristo. Ser a semelhança de Cristo nas nações. Orando e vigiando em todo o tempo. São práticas, disciplinas espirituais. Ler a palavra, orar, jejuar, se consagrar. Orai sem cessar. Essa deve ser algo constante em nossas vidas, a busca pela presença, dependendo do Espírito Santo. E a ele se submetendo completamente. Gálatas 5:16, Efésios 3:17 e 5:18. Dependendo do Espírito e se submetendo a ele. O texto nos diz, Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Contra a nossa carne, a gente tem que bater os pés, sebo na canela, fugir. Mas nós devemos andar no Espírito. O diabo nós podemos resistir, mas a nossa natureza não. A gente tem que andar no Espírito para isso. Habitando Cristo no nosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Efésios 3:17. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, uma prática constante. Nós devemos estar sempre nos enchendo do Espírito Santo, sempre buscando a presença dele, sempre voltando todas as nossas forças para estar com Cristo, habitar Cristo no nosso coração, por fé, por amor, andar com ele. É assim que nós vivemos, dependendo do Espírito, dependendo de Deus. Esse é algo importantíssimo para que nós alcancemos o nosso alvo, a plenitude da nossa vida aqui, glorificar a Cristo. E nós devemos depender do Espírito Santo. Afastando-se do pecado. Está aqui, 1 Tessalonicenses 5:21-22. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende de toda forma do mal. Não estou falando do mal específico, mas de tudo que parece ser mal. Toda forma do mal nós devemos nos abster. Romanos 12:2. Não nos conformar com este século,
mas transformarmos pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O mundo, ele tenta nos oferecer coisas que aparentemente boas, mas são más para nós. E é essa necessidade que nós temos de nos apartar de toda forma do mal, de não conformar com o presente século, mas viver uma vida racional e espiritual aqui, para que nós possamos experimentar a vontade que é boa, agradável e perfeita de Deus em nossas vidas. Então, a necessidade de julgar as coisas, a necessidade de andar com Deus, a necessidade de ter a sensibilidade espiritual para saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E aqui, graças a Deus, com um pouquinho de tempo, oração de encerramento. Tentei ser o mais rápido possível para poder apresentar todos os slides. Espero que tenha abençoado os nossos corações. Eu vou fazer uma oração. Daqui a pouco eu vou abrir aqui para algumas palavras breves, porque já vai começar o cultinho também. Mas, Deus, obrigado por esse momento maravilhoso que o Senhor nos deu, de mais uma escola dominical. Que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos, que essa palavra, esse ensino tenha entrado, enraizado, e nesse dia nós possamos colocar em prática, Pai. Sermos imitadores, restaurando a imagem moral do Senhor em nossas vidas, para que nós vivamos em santidade, como paradigmas para os demais, para que quando todos olharem para nós, vejam Cristo em nós. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pela bondade do Senhor, que através da redenção em Cristo Jesus, nós temos hoje a oportunidade de uma nova vida, um novo relacionamento com o Senhor. E é assim que nós queremos viver, Pai. Uma imagem restaurada de Cristo em nós, a plenitude do Senhor, uma imagem revelada do Senhor através da encarnação, onde nós podemos imitá-lo, seguir os seus passos, como nosso alvo, objetivo de vida, ter o caráter e a semelhança de Cristo, para que possamos ser santo como o Senhor é santo e estar com o Senhor nos ares. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. E que aqueles que nos assistem também, agora eu vou encerrar a gravação. Deus abençoe a todos.